Eu quero abrir esse vídeo com uma pergunta pra você. Eu quero te perguntar se você, em algum momento dessa semana, abriu as redes sociais, abriu o Instagram especificamente, e durante a sua navegação pelas stories das pessoas que você acompanha, você escutou alguém dizer: desculpa, eu dei um sumiço essa semana, ou desculpa, nossa, tava sumidão, ou não sei o que. A pessoa explicando uma ausência nas redes sociais. Não sei com qual frequência isso acontece com você, mas comigo isso acontece com bastante frequência. Eu sempre vejo as pessoas falando isso, e isso sempre me preocupa muito. Então nesse vídeo a gente vai fazer umas reflexões sobre constância, mas não é aquele vídeo de dicas e técnicas para você ser uma pessoa que cria com mais constância. É mais uma reflexão sobre o que isso significa, porque parece que a gente tem definições muito diferentes disso na nossa cabeça, já que, por exemplo, quando eu escuto a pessoa falando que tá sumida, eu não tenho essa sensação. Eu tenho a sensação de, caramba, mas peraí, tem pouco tempo que eu refleti sobre algo que essa pessoa disse, ou ouvi essa pessoa falar sobre alguma coisa. Por que ela tem essa sensação de ela tá sumida? Então eu quero trazer umas reflexões sobre isso. Você pode provavelmente escutar esse vídeo como se fosse um podcast. E queria dizer que o principal motivador de eu gravar esse vídeo é porque uma amiga minha, cujo nome eu não vou revelar só para criar drama, mentira, porque eu não perguntei pra ela se eu podia revelar, mas ela me enviou uma mensagem e ela me perguntou: Thiago, como é que você faz pra você ser essa pessoa tão organizada e que é constante, etc. E eu não tenho essa percepção de mim mesmo, pelo contrário, pra mim eu sou aquela pessoa que só organiza aquilo que de fato tá sendo um atrito muito grande na minha rotina. Tipo, eu não tenho prazer de organizar, sistematizar, etc. Eu faço isso com o que eu acho que vai me poupar muito tempo, que vai me poupar muita energia, senão eu deixo ali do jeito que tá. Eu respeito, assim, essa dança do caos da ordem. Pra mim, o caos é importante também. Então, eu comuniquei isso pra ela, e eu também falei pra ela: que interessante que você me perguntou isso justo essa semana, porque esse mês especificamente, essa semana mais ainda, eu tenho me sentido uma pessoa muito menos constante do que eu gostaria. Pelo menos num nível superficial, no nível que aparece, como se fosse aquela coisa do iceberg, O nível que aparece o Thiago postando no Instagram, criando e não sei o que lá. Eu estava me sentindo menos frequente porque eu estava dando mais atenção para alguns aspectos dos bastidores, dos meus produtos do Criatividade Sem Bloqueio, que é o meu curso. Então isso não aparece para o público como um todo. Então, por causa disso, eu tava me sentindo menos constante. E aí eu comentei com ela que eu achei muito interessante ela mandar isso, não só por isso, mas também porque eu acredito que essa minha amiga seja uma pessoa muito boa em ser constante. Então olha que interessante, eu percebi que ela tem essa visão de mim como uma pessoa que tá ali presente, e ela não tem essa mesma percepção que eu tenho dela. Então perceber isso, esse contraste na forma com que ela se enxerga, em que ela me enxerga, e também pensando muito sobre essas coisas das pessoas que aparecem nas stories dizendo que estão sumidas, eu achei que era super importante a gente refletir um pouco mais no que a gente define como constância. Porque pra mim, por exemplo, deixar de aparecer todo dia não é deixar de ser constante. Na minha cabeça, ser uma pessoa menos constante na hora da criação é quando eu tinha uma expectativa de criar, por exemplo, tantas coisas, e no final eu criei menos que essas tantas coisas. Porém, eu já aprendi durante esses anos de criação pela internet compartilhando, de que isso não necessariamente na cabeça das pessoas vai fazer eu ser uma pessoa esquecida, porque já existe um conjunto da obra criado durante muito tempo, existem reflexões que eu trouxe que tocaram muito algumas pessoas, existem algumas reflexões que ajudaram pessoas em algum sentido. Então não é o fato de que eu talvez, entre aspas, desapareça por 1, 2 semanas, um mês, que vai fazer uma pessoa se esquecer de mim. E eu não tô falando isso com um tom de, nossa, olha só como eu consigo fazer isso. Isso é uma coisa que acontece com muita gente, não é uma coisa especificamente minha, Normalmente, quanto mais tempo você passou compartilhando ideias, compartilhando suas criações pela internet, maior a probabilidade desse conjunto da obra fazer você ser uma pessoa que vai continuar sendo lembrada. Mas ao mesmo tempo existe um medo muito grande desse esquecimento, e existe também um medo muito grande, especificamente no tópico de redes sociais, de que os algoritmos das redes sociais vão te prejudicar por causa desse sumiço ou dessa pausa que você deu. Isso inclusive abre uma tangente super interessante sobre como a gente sempre escutou, que celebridades têm esse grande medo de serem esquecidas, e porque elas tinham a fama e agora não têm. Isso está acontecendo numa escala extremamente menor, com influencers ou com creators, que pessoas compartilham
compartilhando ideias pela internet, porque muitas vezes a gente tinha um algoritmo que entregava o conteúdo para mais gente, agora ele entrega para menos gente, então a gente sente que tá rolando esse esquecimento, ou porque as pessoas não comentam tanto quanto antes, etc. Então essa sensação, eu sinto que ela rola também num nível mais micro, sabe? Fazendo uma comparação com Hollywood, etc. Com pessoas também compartilhando ideias na internet. Mas voltando agora para a história principal, eu tava falando sobre o que é ser constante para mim e o que me faz não sentir constante, né? Eu falei que tinha muito a ver com a minha expectativa. Então, se eu falasse que pra mim ser uma pessoa constante é criar 3 vezes na semana em tal canal e eu não criasse, eu me sentia uma pessoa que não estava sendo tão constante. Eu não tenho essa coisa do constante necessariamente todo dia. E ao mesmo tempo é muito interessante ver que essa definição pode mudar. Essa definição pode mudar porque eu estou, por exemplo, colocando o meu curso no mundo, né? Na época que eu coloquei o Criatividade Sem Bloqueio no mundo, eu estava fazendo posts com mais frequência. A minha constância era uma constância mais intensa, né? Para eu me sentir uma pessoa constante. Porque como eu sabia que o algoritmo não entrega, né, o que eu crio para todas as pessoas, é interessante avisar as pessoas que o meu curso está indo pro ar, eu queria criar com mais frequência. Então essa definição pessoal de constância se adapta. Ela é flexível de acordo com o contexto. Inclusive aconteceu um experimento interessante que eu fiz no final de 2022 para o início de 2023, que foi simplesmente fazer uma pausa. Eu tirei férias. E eu tô falando isso com esse tom meio ousado, porque isso não é uma coisa que eu escuto a maioria das pessoas abordarem. Eu genuinamente fiquei fora, né, da internet sem postar nada por 15, 16 dias. E quando eu voltei, a minha hipótese estava certa. Isso não afetou a entrega dos meus posts, né, no Instagram especificamente. Isso também não afetou a taxa de abertura da minha newsletter. Isso foi uma coisa que aconteceu de uma forma que eu realmente previ. Eu não fui esquecido, os números também não foram prejudicados e fluiu bem. Para mim, isso também faz parte da constância, né? Essa pausa que eu tive. É claro que eu podia ter deixado coisas agendadas, mas eu não quis. Eu realmente queria fazer isso quase como se fosse uma declaração de, olha só, creators podem tirar férias, será? Deixa eu experimentar isso aqui. E dá, legal. Sabe? Eu fiz esse experimento, foi bastante interessante ver a recepção do outro lado do túnel, né? O que aconteceu no final dessa experiência que eu não sabia no que ia dar. Então, se eu fosse tentar amarrar esse vídeo, ou pelo menos as reflexões principais que surgiram depois dessa conversa com a minha amiga, eu diria que seria pensar como a nossa definição do que é ser uma pessoa constante é uma coisa tão bizarramente importante e basilar, porque ela vai evitar uma série de comparações que vai nos poupar uma série de gasto de energia desnecessário, estresse, ansiedade, com a nossa definição de o que é ser presente, né? Então, se eu definir que para mim ser constante é 2 vezes na semana uma criação, eu vou me comparar menos, né, com a pessoa que cria 5, porque eu já defini o porquê que são 2 vezes, eu sei o porquê que faz sentido ser 2 vezes. Então, quando eu vejo a outra pessoa fazer 5 vezes, vai ser mais tranquilo para mim do que se eu não tivesse definido isso e eu simplesmente estivesse pensando, putz, eu deveria criar mais. Então, essa é uma reflexão que eu acho que é importante trazer para a superfície, né? Essa importância de definir o que é a constância para você. Uma outra coisa que surgiu também é entender o quanto ser uma pessoa constante também pode acomodar pausas, e as pausas na constância não necessariamente são falhas, mas é uma parte do processo de ser constante, porque a gente não é uma máquina, né? Então é bizarro pensar que racionalmente a gente sabe que o descanso faz parte do processo de desenvolver qualquer projeto. Ao mesmo tempo, quando existem pausas, quando existem hiatos, a gente sente uma culpa absurda, a gente sente que a gente tá falhando, sabe? Quando na verdade, se a gente fosse ver esse gráfico, né, ele é um gráfico que ele vai subindo gradualmente, mas se você dá zoom nesse gráfico, nessa linha que sobe, ela tem altos e baixos, assim, né? Então é interessante ver como essa nossa percepção de descanso ou de pausa pode ser uma coisa considerada como uma falha. E aí um terceiro ponto que talvez seja o mais importante, assim, junto da nossa definição do que é ser uma pessoa constante, é essa coisa que eu falei no início do vídeo, sabe? Essa pergunta das stories, essa coisa de você sentir que você tá sempre tendo que se justificar por não estar presente, sendo que não existe uma definição do que é estar presente. As pessoas que dizem que estão sumidas porque não postaram no dia anterior, cara, o parâmetro delas, né, de presença é um parâmetro muito intenso. A pessoa que não te viu ontem
não necessariamente percebe ou pensa que você sumiu, que você desapareceu. Ela com certeza entende que existem momentos onde você não vai estar ali presente fisicamente, ou aparecendo, ou num vídeo. Então eu fico refletindo muito sobre isso com preocupação mesmo em relação a quem cria. Porque se a pessoa que cria, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, tá? Passa menos de 24 horas sem aparecer e ela volta pedindo desculpas porque ela sumiu. Desculpas, falei a minha voz. Ela volta pedindo desculpas porque ela sumiu durante 24 horas. Eu acho isso extremamente preocupante. Eu acho genuinamente que a gente precisa pensar sobre isso, se isso aconteceu com a gente. Porque naturalmente, se a gente definiu que sumir é passar menos de 24 horas presente e a gente sabe, racionalmente falando, que o nosso corpo é uma máquina que precisa de descanso, que não pode estar necessariamente sempre presente, existe um fluxo de trabalho, existe um fluxo de criação que não é sustentável e que está, digamos, comandando, né, atualmente, a frequência que você estabeleceu na cabeça que você deveria aparecer. Então esse é um momento que eu acho interessante de dar um passo para trás e voltar, talvez para o início da reflexão, né? Que é essa definição de o que é ser constante, o que é estar presente. Então, como eu disse no início do vídeo, esse é um vídeo bem mais profundo, bem mais reflexivo. Inclusive, se você ficou até o final, eu sempre peço para um emoji diferente, né? Deixa, por favor, um emoji de um golfinho aqui embaixo, se você de fato escutou esse vídeo até o final. Eu fico sempre curioso para saber quem ficou aqui. E fico curioso também para entender o que você já pensou sobre isso, sobre essa questão de constância, como é que você lida com isso, se é uma coisa que te atrapalha. Se você não cria na internet, mas você já percebeu esse movimento, né, com quem cria, como é que você se sente também? Sabe, você sente que a pessoa de fato sumiu quando ela estava sumida? Então eu fico curioso para saber seus pensamentos sobre esses assuntos. Eu acho que são conversas tão importantes que a gente deveria ter, mas ao mesmo tempo nos bastidores, né, dessa indústria creator, eu sinto que a vida é muito solitária, muitas vezes falta esse tipo de conversa, só rola um pouco de comparação e cobrança mesmo, sabe, entre cada pessoa. Então acho que seria interessante entender seus pensamentos, saber o que você fala com as outras pessoas sobre isso, e espaço dos comentários aqui embaixo vão ser esse lugar para você trocar essas ideias, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.